expondo o paciente a riscos desnecessários, expondo-se mesmo a riscos de ordem jurídica. O próprio médico se expõe a riscos de ordem jurídica quando ele não obedece preceitos da medicina que ele deveria obedecer. Como exemplo, o próprio Código de Ética Médica dispõe um veto, né, para que o médico não faça prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento. O médico sabe que ele não deve prescrever, por exemplo, à distância, que ele não deve atender ao telefone e prescrever um medicamento ou fazer um diagnóstico sem ver o paciente. Nós vimos que uma consulta, para que ela seja a consulta esperada pelo paciente, que atende às expectativas do paciente, ela deverá ter a anamnese, deverá ter o exame clínico, não é? Deverá ter a conversa sobre o histórico do paciente. Não vai haver exame clínico, não vai haver anamnese numa consulta por telefone, por exemplo, não é? Então, esse é um caso em que o próprio médico expõe o paciente ao risco e expõe a si próprio ao risco. Então, esse é o médico que comete a má prática. Eu trouxe uma jurisprudência que deixa bastante claro um caso de negligência, de imperícia em relação a consultas, em relação a atendimentos que foram feitos sem cuidado pelo médico, colocando aquele paciente como sendo mais um, não é? Mais um que está ali na fila esperando para ser atendido, mais um que vai pagar a consulta, ou mais um, enfim, que está dentro do meu plantão e eu devo trabalhar e devo cumprir com essa tarefa de receber esse senhor na minha frente. Então, vejam só como é grave essa questão da não percepção do ser humano como um todo. Responsabilidade civil, atendimento médico, negligência e imperícia. Comete erro profissional sob a modalidade de negligência e imperícia o médico que, ao atender criança, vítima de desastre por queda sobre uma cerca, faz sutura em sua face sem constatar a presença de estrepe encravado na carne e ainda deixa de administrar vacina antitetânica, causando a morte do infante. Bom, o paciente foi atendido? Sim, ele foi. Era uma questão em que o médico deveria analisar esse paciente inteiro? Sim, deveria. Né? Essa é a necessidade do exame clínico. Não basta que eu veja um pequeno corte e suture aquele corte. Pode haver outros problemas e por vezes internos, e daí a necessidade dos exames complementares, que o médico precisa se preocupar no momento do atendimento e não negligenciar, e não pensar, bom, essa criança foi vítima foi pular a cerca e entrou alguma coisinha na pele dela, vamos cuidar disso, está tudo resolvido. Né? Quer dizer, nesse caso o médico não viu isso, ele se preocupou somente com uma sutura na face e esqueceu de examinar o corpo inteiro desse paciente, dessa criança, que trazia um outro problema muito mais sério e que levou essa criança a óbito. Esse médico é um médico que cometeu a má prática. Né? Mais um caso de negligência e imperícia em consultas. O que eu vou ler agora é o que nós chamamos de fundamentação da sentença pelo magistrado. Então, as palavras que eu vou ler não foram ditas por nenhum teórico, mas sim por um magistrado, para que vocês vejam também qual é a visão que o magistrado possui do atendimento médico. Que o atendimento médico tem de ser totalmente voltado para o benefício do paciente. Se não for voltado para o benefício do paciente, o médico agiu com uma prática, ele é negligente e ele é imperito. A assertiva de que, no atendimento médico, a obrigação assumida é de meio e não de resultado, não se compadece quando os receituários médicos e o registro clínico do paciente demonstram que houve inadequado diagnóstico e insuficiente prática médica para debelar o mal, em consultas que se estenderam por mais de 10 meses, prescrevendo-se apenas colírio e analgésico. Muito bem, aqui o juiz então constatou
que havia um problema com um paciente. Esse paciente tem um mal, nós vamos ver agora qual é esse mal, mas para esse mal só havia prescrição de colírio e analgésico. Não se estava resolvendo o problema desse paciente, se estava amenizando, né, paliativamente, dando uma espécie de um remédio de espera para que alguém, uma hora, cuidasse da causa do problema daquele paciente de verdade. E aí continua o juízo. Queixa inicial do paciente: serralheiro, de que uma limalha de ferro teria atingido seu olho esquerdo em 27 de agosto de 1989. Submetida a raio-x de órbita em 28 de junho de 90, foi revelada a presença de um corpo estranho metálico, com indicação de vitrectomia per-operatória, para a qual o hospital não se encontrava equipado. Se não dispunha a parte ré de instalações adequadas para a cirurgia, que considerava indicada, era seu dever, não é, encaminhar o paciente para o hospital que pudesse realizá-la. Artigo 196 da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre o direito à saúde que todos possuem. Aqui eu tenho um paciente que durante 10 meses frequentou o mesmo local e durante 10 meses teve o seu problema. Havia um problema no olho diagnosticado, mas que não foi realizado o tratamento porque não houve encaminhamento para outro hospital. Aqui eu tenho a responsabilidade do hospital e eu tenho a responsabilidade dos médicos que fizeram o atendimento. Não é o hospital é responsável, porque foi esse hospital que escolheu, que elegeu aqueles profissionais médicos para estarem ali em consulta. E cada médico tem a sua responsabilidade individual. Então, se em 10 meses ele foi atendido por um único médico, eu tenho um único médico a responsabilizar. Se foi por 10 médicos, eu tenho 10 médicos a responsabilizar. E tenho certeza que o juiz irá responsabilizar sempre que perceber que o profissional médico agiu com falta de zelo em relação ao seu paciente. Bom, eu falei agora várias vezes sobre relação médico e paciente.